Amém? Eu quero que vocês aprendam, este é o propósito, que cada um aprenda e possa viver aquilo que nós pregamos, viver aquilo que nós anunciamos, viver aquilo que vocês têm escutado. Porque não basta escutar, tem que praticar, né? Tem que praticar. Então, uma das preocupações que está no meu coração nesses dias é a maneira que as pessoas veem a Deus e veem a Cristo. Porque na imaginação das pessoas, elas pensam que Deus é um Senhor, cabelos brancos, barba branca, sentado em um trono, né, com um cajado nas mãos. Na maioria das vezes esta é a imaginação, sentado em algum lugar nos céus. Esta é a visão de muitos, mas eu quero dizer que o Senhor Deus, Ele vai além de tudo isso, irmãos. Ele não está apenas assentado em um trono, Ele está aqui nesta manhã. Tem muitas igrejas que estão adorando a Ele, e Ele está em muitas igrejas nesta manhã. Porque os céus não podem deter ou reter a sua glória. Ele não está apenas assentado em um trono, Ele é onipresente. Diga, onipresente. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele é Espírito, e nada pode deter a sua glória, o seu poder, a sua autoridade. Ele é onisciente, Ele tudo sabe, Ele é onipotente, Ele tudo pode. Então, o nosso Deus que nós servimos, a igreja não pode ver a este Deus igual o mundo vê. Nós temos que ver o nosso Deus como Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Aquele que diz em Isaías 43:13: antes que haja dia, eu sou. Antes que haja luz, eu sou. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de existir os céus, o universo, a galáxia, o mundo, os seres humanos, Deus já era Deus. Deus já era Deus, irmãos. E tudo isto que foi criado estava dentro de quem? Dentro de Deus. Dentro de Deus. Tudo isto que foi criado estava dentro de Deus. E foi executado por quem? Por Cristo. Sim ou não? Vamos rever isso aí? Eu não ia falar disso não, mas veio, eu vou falar. Colossenses, capítulo 1. E sobre a terra, as visíveis e o que é material e o que é espiritual. Segura só um pouquinho aí. No princípio Deus criou os céus, terra, o que é material, céus, o que é espiritual. Amém? Então a palavra está dizendo que Ele criou todas as coisas que são visíveis e invisíveis.
sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as... Ele é antes do céu, Ele é antes da terra, Ele é antes do universo. Tudo isto estava dentro de Deus e foi executado através de Jesus Cristo. Amém? Porque Jesus Cristo é a palavra. Deus liberava a palavra, haja, e a palavra, que era Cristo, cumpria. Vocês estão entendendo? Então tudo isto, versículo 17, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia. Amém? Qual é a primeira palavra da Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu já expliquei, mas vou explicar novamente. A palavra no princípio em grego, ela é bereshit. Ok? B é a preposição, é o que vem antes da palavra. E reshit simboliza cabeça, primogênito, princípio, primazia. Amém? E está tudo aqui, ó. A primeira palavra da Bíblia é Jesus. Vocês estão entendendo? A primeira palavra da Bíblia é Jesus. Então, está tudo aqui. Tudo foi feito em Cristo. Por isso que está escrito em Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, gente, estava tudo dentro de Deus, e Deus executa através de Cristo. E aí nós ficamos olhando a Deus como um ser sentado num trono. Ele não está no trono, Ele está trabalhando, Ele está agindo neste momento, Ele está fazendo grandes coisas na terra. Ele está neste momento trabalhando para aqueles que nele confiam. Se você confia, neste momento Ele está pelejando por você. Esse é o teu Deus. Esse é o nosso Deus. Vai muito além do que nós imaginamos. Todos estão entendendo? E a imagem do Cristo, do Cristo que nós temos, é a imagem, né? A mesma imagem. A igreja tem que mudar esta imagem de Jesus, o Cristo. Porque a imagem que a igreja tem é a mesma imagem que o mundo tem. O menininho da manjedoura, peladinho lá, mexendo com a perninha. Ou o Cristo crucificado, todo ensanguentado. Jesus crucificado, um homem morto na cruz. Esta é a imagem que a maioria dos crentes tem. Do Cristo coitadinho, pobrezinho. Ah, coitadinho, sofreu tanto. Ei, Ele ressuscitou o terceiro dia, irmãos. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o pecado. A imagem que você tem que ter não é do Cristo da manjedoura ou do Cristo ensanguentado na cruz do Calvário. A imagem que você tem que ter é do Cristo ressurreto, aleluia. Aquele que recebeu todo o poder nos céus e na terra. Mas por que a igreja em geral tem esta imagem do Cristo da manjedoura ou da cruz?
porque vê isto sem revelação. Quando você lê a palavra sem revelação, você entende a letra. Agora, quando você lê a palavra com revelação, quando você vê as coisas espirituais através do Espírito, você começa a receber a revelação de como verdadeiramente elas são. Mateus 16, abre aí. Mateus 16. Versículo 13. Mateus 16, 13. Acharam? Pedro aqui teve uma revelação. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso aqui é revelação. Foi revelação. 12 andavam com ele, 70 tinham sido enviados, mas só um teve a revelação de quem verdadeiramente ele era. E Jesus olhou para ele e disse, respondendo Simão, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus olhou para ele. Jesus olhou para ele maravilhado e disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. O que Jesus disse? Isto não vem de você, isto foi uma revelação que o meu Pai te deu. Isto foi uma revelação, porque todo mundo falava: ah, esse aí é João Batista que ressuscitou dos mortos. Ah não, esse aí é Elias. Ah não, esse aí é Jeremias. Ah não, esse aí é um dos profetas. Eles viam a Cristo, eles viam o Jesus, o homem. Mas Jesus via o quê? O Filho de Deus, o Cristo glorioso, o Cristo todo-poderoso, o Salvador da humanidade, o Cristo todo-poderoso. E como que você vê a Cristo? Qual é a tua visão de Cristo? Que Ele é um ser que está pronto para realizar os teus desejos. Jesus, eu quero isso, toma. Jesus, eu quero aquilo, toma. Porque muitas pessoas veem ao Senhor Jesus assim. Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Ele é o Salvador. Você não pode vê-lo mais como Jesus. Por quê? Jesus era o homem que todo mundo via. O Cristo ressurreto, somente aqueles que estavam com Ele, que caminhavam com Ele, tiveram o privilégio dele aparecer para eles e dizer: paz seja convosco. Que você seja como os discípulos, que possam ver o Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou. Nós temos que mudar esta visão, irmãos. O nosso Cristo, Ele vai além de curas, Ele vai além de milagres. Ele é o próprio Deus. Eu e o Pai somos um, disse Ele. Quem vê a mim, vê ao Pai. Vocês estão entendendo? Amém? Aqui no capítulo 17, depois de 6 dias, que Pedro diz: tu és o Cristo.
Jesus mostra a glória dele para os discípulos, para 3 discípulos. Jesus mostra a glória dele. É muito forte, irmãos. Quando Pedro teve a revelação, Jesus falou: agora eu posso mostrar a minha glória para Pedro, para Tiago e para João. Eu posso me revelar a eles agora. Sabe o que Jesus está esperando? Você confessar: tu és o meu Salvador, tu és o meu Senhor, tu és o Todo-Poderoso. E Ele vai começar a revelar a glória dEle para você. Ele vai começar a manifestar a glória dEle na tua vida, através da tua vida. Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ele subiu no monte, e ele mostrou a sua glória. Ele diz: assim é a minha glória. O rosto dele estava como o sol. Não era o rosto humano. Estava como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz, resplandecentes. É assim que ele estava. Isaías capítulo 6, abre aí. Isaías capítulo 6. Olha o que as vestes dele faz, só as vestes. Ai, irmãos, vamos conhecer esse Cristo vivo. Isaías capítulo 6. Acharam? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. A glória das vestes dele enchia o templo, aleluia. Ele viu o Senhor assentado, mas ele viu o que? A glória que enchia o templo. Serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Este é o Deus que nós servimos, esse é o Cristo que nós servimos. Ele está enchendo a terra com a sua glória, Ele está enchendo os seus vasos com a sua glória, Ele está enchendo os seus ungidos com a sua glória. As suas vestes são de glória, as suas vestes são de glória. Lamanagashurianda Lamanai. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Shakandaramana. O que o teu Deus e o teu Jesus está fazendo? Enchendo a terra de glória. Aí você está vendo Ele na manjedoura ou na cruz? Deu para entender? As vestes dele enchiam o templo, enchiam com a glória. E os serafins diziam: não, a glória não está só aqui, a glória está em toda a terra. Qual é o tamanho do Deus que você serve? Qual o tamanho do Deus que nós servimos, irmãos? Aleluias.
É muito forte esta palavra. O Deus que nós servimos não é o Deus da nossa imaginação. É o Deus que enche toda a terra com a sua glória. O Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz em Apocalipse, abre aí, nós já lemos semana passada, mas vamos ler novamente. Apocalipse capítulo 1. Versículo 8. Apocalipse 1, 8. Acharam? Eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Diz o Senhor, aquele que é. Ele é, eu sou. Senhor, quando perguntares quem está me enviando, diga, o eu sou, o que sou, está enviando. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Aleluia. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Em breve ele vai voltar nas nuvens para levar a sua igreja. Eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Esse é o Cristo que você serve. Quem está dizendo aqui, ó, letras vermelhas, o próprio Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, irmão. Ele é o Todo-Poderoso, irmã. Mateus 28, 18. O que ele disse? Antes de subir aos céus, antes da sua ascensão, o que ele diz? Ele chamando os discípulos, disse-lhes, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu tenho poder no mundo espiritual e eu tenho poder no mundo material, físico também. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Assim que nós temos que ver o nosso Cristo, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. E a Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 2, vamos lá. Filipenses capítulo 2. Aleluias. Versículo 7. Vamos ler o 5 a partir do 5. Acharam? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Não é que ele tinha forma de servo, ele tinha assumindo a forma de servo, se tornando um servo, tornando-se em semelhança de homens. Não é que ele era igual a homens, ele tornou-se em semelhança, ele ficou parecido com os homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira
e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É forte ou não é forte? Ele esvaziou de si mesmo. Como que ele se esvaziou? O universo estava dentro dele, a criação estava dentro dele, a glória estava dentro dele, e ele se esvaziou em forma de homem. Ele viveu como homem, ele comeu comida como você come, ele bebeu água como você bebe, ele sentiu frio como você sente, ele sentiu calor como você sente, ele sentiu angústia. Sentiu ou não? Sim ou não? Sentiu angústia. A Bíblia fala que ele foi colocado em grande angústia. João capítulo 20. Lucas. Bora ver aqui. Lucas 22. Esse nome é o nome de Jesus. Lucas 22, 39. E saindo foi como ele de costume para o monte das oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, cerca de 50 metros, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, angústia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Amém? Então ele se esvaziou na forma de homem, se esvaziou. Agora imagine um Deus todo-poderoso se esvaziando de toda a glória para ser igual eu e você. Imagine. E a Bíblia fala que ele se colocou em agonia, em angústia. Ele teve medo da morte? Não. Ele era a ressurreição e a vida. Ele era a ressurreição e a vida. Por que Jesus estava em angústia e agonia? Porque ele nunca havia pecado. Ele era santo, 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 santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Ele era santo. E agora ele iria receber o pecado do mundo todo sobre ele. O pecado do mundo todo, as enfermidades, as doenças, as macumbas, bruxaria, feitiçaria, do mundo todo. Isaías 53, abre aí. Ele iria levar sobre ele agora. Isaías 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, pecados consumados. Iniquidade é pecado consumado, planejado e consumado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos. Por que ele entrou em agonia? O que era santo agora ia receber a sujeira do pecado humano.
a sujeira do pecado dos homens. O pecado é férgido, o pecado fede diante das narinas de Deus. Tanto é que quando Sodoma e Gomorra estava pecando, o que aconteceu? O mau cheiro do pecado de Sodoma e Gomorra chegou diante das narinas de Deus. O pecado fede. E agora aquele que era santo levaria sobre ele todos os nossos pecados. E por que ele derramou o sangue primeiro no jardim? O primeiro sangue que Jesus derramou foi no jardim do Getsêmani. Por quê, irmãos? Eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Aonde que o homem caiu? Aonde que o homem caiu? Então a restauração começa no jardim. O sangue começa a ser derramado ali para a restauração começar no jardim. Deu para entender? Então ele esvaziou-se de si mesmo. Esvaziou-se. Na forma de homem, na forma de servo. Ele se esvaziou. E a palavra está dizendo que Deus lhe deu um nome que está sobre todo o nome, né? Eu já disse para vocês que o judeu, desde que Deus deu as pedras da lei a Moisés, há quase 4.000 anos atrás, os judeus nunca mais falaram o nome de Deus. Porque no 4º mandamento está escrito: não tomarás o santo nome de Deus em vão. Nunca mais ele falou o nome de Deus, nunca mais. Então, irmãos, existe aí religiões discutindo: o nome de Deus é este aqui, o nome certo de Deus é este aqui. Nem o judeu sabe, porque cerca de 4.000 anos eles não falam o nome de Deus, eles falam o nome, Shemé, em hebraico, o nome. É assim que eles dizem. O nome de Deus é composto por 4 letras. Alguém sabe? Alguém sabe quais são as letras? Vamos lá. Y, H, W, H. Em hebraico, Yud, Rei, Vá, Rei. Essas são as 4 letras. Muitos falam que o nome certo de Deus é Jeová, Yavé, Javé, Iau. Ninguém sabe. Eu fui estudar e pesquisar. O mais próximo, não quer dizer que é o correto, é Yarué. Yarué. Esse é o mais próximo, mas não quer dizer que é o certo. Quem está entendendo? Agora você acha que Deus está preocupado que você saiba falar o nome dele? Deus quer a tua adoração, irmão. Deus quer a tua adoração, irmão. Tem muita gente que fala o nome de Deus, mas nunca adora o seu nome, nunca glorifica o seu nome, nunca exalta. E qual é o nome que está sobre todo nome? Qual o nome que está sobre todo nome? Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome. Deus exaltou o nome de Jesus sobre todo o nome. O nome de Deus. O nome, quando a Bíblia fala o nome, está dizendo o nome de Deus. Então, o nome de Jesus está acima do nome de Deus. É por isso que foi entregue todo poder no céu e na... Ok? Outra coisa, deixa eu alertar vocês aqui. Tem gente falando por aí que o nome de Jesus, Yeshua, quer dizer porco. É mentira. E Yeshua é a mesma coisa que Josué. Jesus. Josué e Jesus é a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Yeshu. Vou repetir. Yeshu
é porco. Agora o nome de Jesus não é Yeshu, é Yeshua. Deu para entender? Então se alguém vir falar essa balela para vocês, fala, você não conhece nada da Bíblia, você não conhece nada, meu irmão. Você entendeu? Não dê ouvido, irmãos. Não dê ouvido. Tem muita gente por aí, irmãos. Muita gente por aí querendo complicar as coisas. O Evangelho de Cristo é simples. Jesus, quando ia falar com o pescador, ele falava de pesca. Jesus, quando ia falar com o agricultor, ele falava da semente, da terra. Vocês estão entendendo? Eu não quero pregar aqui de uma forma difícil para vocês. Do que adianta eu pregar aqui de uma forma difícil e vocês saírem daqui tudo coçando a cabeça? O que o apóstolo falou? Sim ou não? Eu quero pregar simples, de uma forma que todos entendam. Então o nome de Jesus está sobre todo, não é os nomes, está sobre todo o nome. Por que você não expulsa demônio no nome de Deus? Por que não expulsamos demônio no nome de Deus? Saia em o nome de Jeová, ou de Aruê, ou de Avé, como você queira. Não. O que você diz? Saia em o nome de... Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Deus deu a autoridade, Deus deu o poder. E sabe o que mais? Jesus passou essa autoridade para você. Jesus passou essa autoridade para mim. Esse poder para nós. Ele nos deu a autoridade. Ele nos deu poder. Lá, meus irmãos, em Lucas 10:19, ele diz: eis que vos dou poder para pisar escorpiões e serpente e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lá em João capítulo 14, versículo 12, ele diz: em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. O que ele está dizendo? Eu estou dando a autoridade que eu recebi, o poder para vocês fazer a obra que eu faço, e fazeres maiores do que esta. Eu vou para o Pai, mas a minha glória vai ficar na tua vida, a minha autoridade vai ficar na tua vida. Se você crê, receba! Jesus não se imagina, Jesus se sente. E eu estou sentindo a glória dele aqui neste lugar. E o Senhor lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nós vimos semana passada, mas vamos ver novamente. Salmo 138. Salmo 138, versículo 2. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo, acima do teu nome, a tua palavra. Engrandeceste acima de tudo, e acima do teu nome. Deus engrandeceu a palavra dele acima do nome dele. E quem é a palavra? Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. João, irmãos, se você analisar, poucos discípulos tiveram revelação. Pedro teve a revelação, João teve a revelação. Tanto é que João escreve que Jesus era o princípio. E outro apóstolo que teve muita revelação,
Paulo. Você pode ver as revelações que Paulo teve. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Então todos que tiveram a revelação no Espírito. Você nunca vai ter revelação na carne, é no Espírito, irmãos. É por isso que você tem que ler a Bíblia no Espírito, para que as revelações de Deus. Eu não leio a Bíblia procurando uma palavra para pregar. Eu não leio a Bíblia procurando uma mensagem. Eu leio a Bíblia buscando a revelação de Deus, a revelação de Jesus Cristo. Eu leio a Bíblia buscando a Deus e a Cristo. João capítulo 1. Ele teve a revelação. João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era? Qual é o primeiro verbo que aparece na Bíblia? Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 3. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Acharam? Irmão, se não acharam Gênesis, desiste de ser crente. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Sim ou não? Qual o primeiro verbo que apareceu na Bíblia? Não. Né? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui é a primeira vez que Deus fala na Bíblia. Sim ou não? Porque no princípio, né, criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Quem estava falando era o autor. Agora aqui é Deus falando. A primeira vez que Deus fala na Bíblia, Ele disse o quê? Haja luz, e houve luz. Verbo haver. Ok? Agora no hebraico é o verbo raiar. No hebraico o verbo raiar, que é o mesmo to be, ser ou estar. Então, quando o Senhor disse haja luz, o verbo conjugado aqui é reie-ó. Reie-ó. O verbo ser. O verbo ser. Ou estar. Então, o primeiro verbo que aparece na Bíblia é o verbo ser ou estar. Êxodo, abre aí. Capítulo 3. Versículo 13. Êxodo 3, 13. Segundo livro da Bíblia. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. De trás para frente. Segundo livro. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Acharam? Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou.
Disse mais, ainda dirás aos filhos de Israel: eu sou o que sou, te enviei a vós outros. Eu sou, verbo ser. O que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. O que Jesus disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Jesus, irmãos, o primeiro verbo da Bíblia, o primeiro verbo, no princípio era o verbo eu sou, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então Jesus estava no princípio. A primeira palavra que Deus diz na Bíblia, Ele menciona o eu sou. Aleluia. Quem está entendendo? Quem está entendendo? A tradução mais perfeita é em espanhol, do versículo 3. E dijo Dios, sea la luz, e hubo la luz. Sea, ser. Quem está entendendo? Qual é o verbo? O verbo estava com Deus e o verbo era eu sou, o verbo ser. E quem é o verbo? Quem é o verbo? Ele estava no princípio com Deus. E todas, olha que revelação, irmãos. Meu Deus, a mesma revelação que Paulo teve lá em Colossenses 1,15 a seguir que passou. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Eu sou a luz. É forte ou não é? Então, quem é a palavra? Jesus. O verbo, a palavra é Jesus. E Deus engrandeceu, o Salmo 138, versículo 2. Deus engrandeceu a sua palavra acima do seu nome. É o mesmo que nós vimos lá em Filipenses 2,9. Deus o engrandeceu acima de todo o nome, do seu próprio nome. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne. A palavra se cumpre em Jesus, que se esvaziou da glória e se fez homem. Mas nós não podemos ver a Cristo como Cristo homem. Vou te mostrar como você tem que ver a Cristo a partir de hoje. É assim que você vai vê-lo. Apocalipse capítulo 1. Você não vai ver mais o menininho da manjedoura, nem o Cristo todo ensanguentado. É esse aqui que você vai ver a partir de hoje. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Vamos ler a partir do 10. 1:10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Como que ele estava? Como que ele estava? Ninguém recebe a revelação se não tiver em espírito, irmão. Se não tiver ligado com Deus, conectado com Deus. Não tiver em comunhão, em oração, em jejum. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo,
E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Algumas Bíblias estão castiçais, né? Ok? Que simbolizam os 7 Espíritos de Deus. Deus tem 7 Espíritos? Prova, apóstolo. E agora? Isaías 11, abre aí. Isaías 11. Versículo 2. Deixa o dedo aí lá em Apocalipse, que nós já vamos voltar para lá, tá? Isaías 11, 2. Diz assim. Isaías 11, 2. Acharam? E repousará sobre ele. Ele quem? Jesus. O Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. O Espírito de entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. O Espírito de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E o Espírito de temor do Senhor, 7. Os 7 Espíritos de Deus. Amém? Que Deus nos dê esses 7 Espíritos, irmãos. Tem que buscar. Amém? Então, os 7 castiçais simbolizam os 7 Espíritos de Deus. Amém? Voltemos aqui para Apocalipse, capítulo 1. Ok? E vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes brancas e cingido até os pés, à altura do peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã e como a neve. Os seus olhos como chamas de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, que são as 7 igrejas da Ásia, ok? Que simboliza os 7. Eu vou preparar um estudo também das 7 igrejas, cada período. Amém? Para vocês entenderem, nós estamos vivendo a última igreja de Laodiceia. Ok? Vamos lá. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, espada, palavra, ok? E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O Cristo que você serve é o da manjedoura? O todo ensanguentado? É esse aqui, ó. Esse aqui, ó, é o Cristo que você serve, o Todo-Poderoso, aquele que tem vestes brancas de linho puro até os pés e um cinto de ouro no peito. Ouro, divindade, mostrando que Ele é Deus. Aleluia. Ele está no meio dos 7 castiçais, dos 7 Espíritos de Deus. Ele tem as 7 igrejas nas tuas mãos. Ele tem autoridade sobre as igrejas do Senhor. Os seus pés são como cobre polido. Sai da sua boca uma espada aguda. A verdadeira palavra sai da boca dele. Aleluia. Os seus cabelos são brancos como a neve, puro como a lã. Os seus olhos são como de fogo, e o seu rosto brilha, meus irmãos,
como o sol ao meio-dia. Este é o Cristo que você serve, este é o Cristo que eu sirvo, esse é o Cristo que nós servimos, esse é o Cristo que nós adoremos. Não é um coitadinho, é o Todo-Poderoso, é aquele que recebeu todo o poder nos céus e na terra. É assim que você tem que vê-lo a partir de hoje, é assim que você tem que adorá-lo. Ele é todo-poderoso. Essa tem que ser a tua visão do Cristo, o Cristo vivo, todo-poderoso, aquele que é santo, 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 aquele que a terra está cheia, cheia, cheia da tua glória, aquele que está enchendo a terra com a sua glória. Aleluias. Assim que a igreja tem que vê-lo, assim que a igreja tem que vê-lo e adorá-lo. Não é aquele Cristo loiro, de cabelos longos e olhos azuis, que o pintor pintou. É esse Cristo aqui, ó, o Todo-Poderoso. É esse que está comigo, que está contigo. Sim ou não? Sim ou não? Mateus 18, 20. Esse é o Cristo que nunca vai te desamparar. Ainda que a mãe esqueça do filho, Ele não esquece de você. Vamos ler o do 18 para encerrar. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo com letra maiúscula, apontando para nome próprio, ok? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis, não é estarei no futuro. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que estou convosco. Esse é o Cristo que está contigo, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, que às vezes, quantas vezes você ficava pensando, coitadinho de Jesus. Não, Ele é glorioso. Ele é glorioso. Ele está revestido de glória, de autoridade, de poder. Ele está contigo, irmão. Ele está contigo. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final. É por isso que o diabo não tem poder nem de chegar perto de você quando você está em comunhão com Ele. Porque o diabo sabe quem tem cuidado de ti, quem tem cuidado de nós. Veja esse Cristo a partir de hoje e adore este Cristo a partir de hoje. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e adore o nome dEle. Adore a Ele. O veja vestido de linho branco com um cinto de ouro no peito. Veja Ele assim agora, veja. Veja-o no meio dos 7 castiçais de ouro, os pés como bronze polido, sustentando a igreja na sua mão direita. Veja-o com uma espada de 2 gumes saindo da sua boca.
os olhos de fogo, o cabelo branco como a neve, puro como a lã, e o rosto brilhando como ao sol ao meio-dia. É assim que você tem que vê-lo e adorá-lo. Lamanagá, Surião, Daramanás. Sinta Ele aí, sinta. Sinta o Todo-Poderoso. Amanamanamana. Chacandarabalás. Sinta-o, 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 sinta-o. Receba a verdadeira revelação do Cristo vivo. Receba na tua alma, no teu espírito, na tua mente, no teu coração, no teu corpo. Shakanda Ramanagashurianda Rabalás. Pode orar em línguas. Você está sentindo a glória dele? Não retenha. Pode orar em línguas. Pode orar. Pode orar em línguas. Pode orar em línguas. Samanagaramana. Rianda Ramanagaras. Sinta a glória dele aí. O Cristo que nós servimos vai muito além da manjedoura ou da cruz do Calvário. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Cante, igreja. Mais uma vez. Yeshua, Yeshua, Jesus.
sobre os montes de Jerusalém. Sou sua noiva apaixonada, esperando-te para dançar. Sou sua noiva apaixonada, esperando para. Eu profetizo que aonde havia tristeza, Yeshua está trazendo alegria na tua vida. Aonde havia vergonha, Yeshua está trazendo honra na tua vida a partir de hoje. Aonde havia humilhação, Yeshua está trazendo honra na tua vida. Aonde havia enfermidade, Yeshua está trazendo saúde, está trazendo cura. Aonde havia depressão, Yeshua está trazendo libertação. Yeshua, Ele está trazendo uma vida nova. Você conheceu Cristo vivo hoje, você conheceu Cristo verdadeiro, você conheceu Cristo Todo-Poderoso. Então seja cheio dele, seja cheia dele, seja cheio da glória dele, seja cheio da unção, seja cheio da autoridade, seja cheio do poder. Você conheceu Cristo vivo, seja cheio dele. Aleluias. Oh, glória. Esta é a palavra, irmãos. A palavra de Deus, ela te enche. A palavra, quando ela é pregada pelo Espírito e pela revelação de Deus, ela te renova, ela te enche. Ela traz conhecimento, mas traz renovo também. Aleluia. Amém. Pode aplaudir ao Senhor.